Olá, meu nome é Dr. André Augusto Pinto, sou cirurgião geral, cirurgião bariátrico da Clínica Gastro ABC, membro da diretoria da APM de São Bernardo do Campo, especialista em cirurgia bariátrica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e também trabalho em vários hospitais aqui da Redditor, do Grande ABC e de São Paulo também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre câncer coloretal, a sua indicação de tratamento e a sua prevenção, através do Março Azul, que foi criado pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia e pelo Ministério da Saúde, uma vez que o câncer coloretal vem aumentando muito na população brasileira e é o principal e a maior incidência de câncer do aparelho digestivo. E no ano de 2020, foram diagnosticados 50 mil novos casos de câncer coloretal e quase 20 mil óbitos. Por isso que é fundamental a prevenção e o tratamento precoce do câncer coloretal. Os principais sintomas do câncer coloretal são dor às evacuações, sangramento nas fezes, dor abdominal, principalmente em andar inferior do abdômen, e também quadros de anemia e emagrecimento. Os principais fatores que causam o câncer coloretal são a alimentação rica em gorduras, uma alimentação com pouca ingesta de fibras, obesidade, tabagismo. Essas são as principais causas do câncer coloretal, que também tem uma incidência em um caráter genético e familiar, ou seja, pessoas que têm câncer de colo na família têm maior chance de ter câncer em relação à população geral. O principal diagnóstico de câncer coloretal é feito através da colonoscopia. Pacientes com história familiar têm que fazer colonoscopia a partir dos 40 anos de idade, tanto homens quanto mulheres. Os pacientes que não têm sintomas e que não têm história familiar têm que fazer colonoscopia após 50 anos, de 5 em 5 anos. É importante a colonoscopia porque, além do diagnóstico de câncer coloretal, ela vai diagnosticar os pólipos. Os pólipos são como se fossem pequenas bolinhas, como se fossem verruguinhas que crescem para dentro do intestino e são assintomáticas. São os pólipos que vão causar ou vão crescer e vão causar o câncer coloretal. Por isso é importante a colonoscopia, porque além de ela fazer o diagnóstico, ela já retira esses pólipos. Isso vai evitar que você tenha câncer no futuro. Uma vez diagnosticado pólipos intestinais, a colonoscopia deve ser feita no máximo a cada 2 anos, até a retirada de todos esses pólipos. O tratamento do câncer coloretal vai ser através de cirurgia, sempre. É claro que se você vai diagnosticar um câncer coloretal no início de tratamento, a colonoscopia pode ser eficaz. Caso contrário, se esse pólipo já se tornou um tumor, o tratamento é sempre cirúrgico e vai ser retirada uma parte do seu intestino grosso, dependendo da localização desse tumor. Associado à cirurgia, podem ser feitos outros tipos de tratamento. Nos cânceres de reto, a radioterapia está indicada e naqueles pacientes com adenocarcinoma no resto do intestino grosso, dependendo da sua invasão, se ele se espalhou para outras partes do organismo, é fundamental um tratamento adjuvante, que é a quimioterapia. Em alguns casos, quando os pacientes apresentam tumores de grandes extensões, é necessário quimio e radioterapia prévia à cirurgia. Naqueles casos que a disseminação da doença já é generalizada, talvez a cirurgia não seja mais indicada. O prognóstico do câncer coloretal é muito bom, dependendo da fase do diagnóstico. Ou seja, é fundamental a prevenção com a colonoscopia para, caso seja diagnosticado o câncer coloretal, ele esteja numa fase inicial, onde a cirurgia vai ser curativa na grande maioria dos casos e previne os casos mais graves e extensos da doença, onde a chance de óbito é maior. Como nós dissemos, no ano de 2020, antes da pandemia, porque depois da pandemia nós não temos estatísticas, no ano de 2020 houve 20 mil óbitos em decorrência de câncer
coloretal aqui no Brasil. O câncer coloretal acontece tanto em homens quanto em mulheres, idade geralmente acima dos 40 a 50 anos de idade, mas existem câncer coloretal em pacientes muito mais novos, principalmente naqueles pacientes que têm uma história familiar ou então naqueles pacientes que têm algumas patologias específicas, como a doença inflamatória intestinal. Pacientes com retocolite ulcerativa e doença de Crohn, ou então aqueles casos de polipose familiar, onde tem muitos pólipos no intestino, a colonoscopia deve ser feita antes, porque a incidência de câncer coloretal nesses pacientes é muito maior. Portanto, é fundamental a prevenção. A colonoscopia é um exame de fácil acesso, tanto na medicina privada quanto no SUS. Vocês podem procurar um clínico geral, as mulheres o ginecologista, os homens o urologista, os idosos o geriatra, ou mesmo os clínicos gerais, que eles vão solicitar a colonoscopia para todos vocês. O diagnóstico também pode ser feito, além da colonoscopia, através de tomografia de abdômen ou ressonância de abdômen, e existem alguns exames mais específicos, alguns exames de laboratório ou exames de fezes, como pesquisa de sangue oculto nas fezes, que são menos invasivos, mas que também podem dar a suspeita do câncer coloretal, caso os marcadores oncológicos nos exames de sangue ou sangue oculto nas fezes dê positivo, e aí posteriormente todos têm que fazer a colonoscopia. Então, nesse março azul, a gente vem falar para vocês que o câncer coloretal aumenta muito na nossa população, principalmente por comermos errados, por comermos muita carne vermelha, por comermos muita gordura, comermos alimentos ultraprocessados, diminuindo a absorção de verduras, saladas, fibras em geral. O sedentarismo está aumentando, a obesidade está aumentando, e tudo isso leva ao aumento do câncer coloretal. Por isso é fundamental a prevenção. E outra coisa que é fundamental é que, caso vocês tenham alguns sintomas, dor abdominal, dor para evacuar, sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, caso vocês tenham um intestino cada vez mais preso ou muito solto, ou então fezes mais afiladas, que a gente chama fezes em fita, mudança do aspecto das fezes, anemia, massas abdominais palpáveis, qualquer um desses sintomas, procurem um especialista. Procurem um cirurgião geral, um cirurgião do aparelho digestivo, procurem um gastroenterologista ou proctologista para vocês serem tratados de forma correta e o mais breve possível. Esse é o recado de hoje. Muito obrigado. Queria agradecer pela oportunidade, pelo convite da APM de São Bernardo para falar de um tema tão importante que é a prevenção do câncer coloretal, e convidar todos vocês para participar e assistirem outros temas através da APM, na plataforma da APM, a dizer que são temas importantes e muito elucidativos. Obrigado pelo convite, e logo mais teremos outras informações sobre os novos temas.